Nos últimos 2 anos, quase toda conversa sobre inteligência artificial passou pela mesma pergunta: qual o melhor modelo? ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Kimi? Só que após isso, mais uma nova pergunta surge: vale mais a pena comprar uma assinatura ou usar uma API? Só que depois de olhar para os preços, para os benchmarks e a forma como esses modelos trabalham, eu acho que essa pergunta também já está ultrapassada. Porque estamos entrando numa nova fase da IA. Uma fase onde não basta apenas escolher o modelo mais avançado. Você precisa decidir como comprar inteligência, quando usar a inteligência mais cara e onde ela simplesmente não é mais necessária. Hoje existem 3 maneiras diferentes de lidar economicamente com a inteligência artificial. Na assinatura, você compra acesso a uma experiência pronta. Na API, você compra consumo medido. E na orquestração, você organiza diferentes fontes de inteligência como parte de um sistema. Neste vídeo eu vou explicar o que muda entre essas 3 formas, porque o token mais barato nem sempre produz o trabalho mais barato, e como essa lógica se aplica a 3 perfis: o usuário cotidiano, o criador de conteúdo e que constrói produtos digitais. Antes de falar de preço, precisamos entender qual é a unidade que está sendo vendida. Modelos de linguagem não leem uma frase como nós lemos. Eles dividem o texto em pequenos pedaços chamados tokens. Um token pode ser uma palavra inteira, um pedaço de uma palavra, um sinal de pontuação ou até um espaço, dependendo do idioma e do sistema usado pelo modelo. Nessa frase, por exemplo, cada bloco colorido representa uma pequena unidade que o modelo consegue processar. Para simplificar, pense no token como um pedaço de texto que o modelo recebe, interpreta ou produz. A divisão real nem sempre corresponde exatamente a uma palavra. O importante é entender que o modelo trabalha com essas unidades e não diretamente com frases inteiras como nós. Quando você envia um documento e uma instrução, o conteúdo vira tokens de entrada. O modelo então lê esse contexto, raciocina sobre ele e usa ferramentas, e depois produz os tokens de saída, que formam a resposta. Na API, esse fluxo importa porque a cobrança costuma depender do volume que entra e do volume que sai. Quanto maior o documento, o contexto, o raciocínio e a resposta, maior pode ser o consumo. Entrada e saída também podem ter preços muito diferentes. No exemplo da imagem, o GPT 5.5 custa $5 por 1 milhão de tokens de entrada e $30 por 1 milhão de tokens de saída. Portanto, gerar a mesma quantidade de texto pode custar 6 vezes mais do que ler. Guarde isso porque mais adiante veremos por que a etapa que escreve muito conteúdo pode ser a parte mais cara de um workflow. Agora podemos separar os 2 modelos econômicos. Quando você compra uma assinatura como o ChatGPT Plus, você não está comprando uma quantidade explícita de tokens. Você está comprando uma experiência pronta. A interface, o histórico, arquivos, pesquisa, uso de voz, geração de imagens e projetos e ferramentas. Por mais que pareça, isso não significa recurso infinito. A plataforma continua definindo limites, disponibilidades, modelos e recursos que pertencem a cada plano. Na assinatura, o pagamento é mensal e previsível. Você recebe a conveniência e uma interface pronta para trabalhar imediatamente. Em troca, controla menos o roteamento, a automação e o custo de cada operação. O custo marginal de mandar mais uma mensagem parece zero, porque o mês já foi pago. É por isso que a assinatura funciona tão bem para um uso frequente, variado e imprevisível. A API funciona de outro modo. Ao invés de abrir diretamente o produto da empresa, você conecta o modelo a uma aplicação, a uma automação, a um agente ou até uma interface própria. Cada chamada é medida. Você escolhe o modelo, controla o prompt, define quanto contexto enviar, registra o consumo e paga pelo que foi utilizado. A vantagem aqui é o controle. Trocar modelos, criar regras, guardar logs, automatizar tarefas e usar um modelo diferente em cada etapa. A desvantagem é que a API não entrega a experiência pronta. Alguém precisa construir ou utilizar uma camada acima dela e monitorar custos, erros, segurança, contexto e limites. Portanto, a assinatura compra acesso e conveniência. A API compra consumo e controle. Se o modelo custa metade e aparece entre os líderes das benchmarks, a conclusão parece óbvia: a mesma inteligência pela metade do preço. Mas aí existe uma variável escondida. Quantos tokens ele precisa gastar para chegar ao resultado desejado? Imagine que o modelo A cobre $30 por 1 milhão de tokens de saída e resolve o trabalho usando 1 milhão de tokens. O custo é $30. Agora imagine que o modelo B cobre apenas $15 por milhão, mas precisa de 2 milhões de tokens para resolver a mesma tarefa. O custo final também é $30. O token do segundo modelo é mais barato, mas o trabalho não é. É daí que vem a ideia de densidade de inteligência. Quanta capacidade útil o modelo consegue entregar dentro de cada token.
O modelo pode ser mais barato por tokens e ainda assim repetir passos, raciocinar por mais tempo, produzir conteúdo desnecessário ou exigir várias tentativas. Outro pode cobrar mais por token, mas chegar à solução correta com menos contexto, menos saída e menos correção humana. O preço por token continua importante, só não é suficiente. Para escolher entre assinatura, API ou modelos diferentes, eu prefiro uma métrica que é mais próxima do mundo real, a eficiência da inteligência. A pergunta passa a ser: quanto resultado útil eu recebo em relação ao custo do modelo, ao tempo gasto e ao número de retentativas? Resultado útil significa que o trabalho realmente terminou. O texto pode ser publicado, o código funciona, o plano é executável ou a decisão está suficientemente fundamentada. Avalio 4 eixos: qualidade, custo, velocidade e retentativas. Qualidade mede se a resposta é precisa e utilizável. Custo mede o investimento necessário. Velocidade inclui a geração e o ciclo total de entrega. Retentativas mostram quantas correções foram necessárias até chegar ao resultado. É o equilíbrio entre esses 4 eixos que determina qual opção faz sentido para um trabalho específico. Agora vamos aos testes. O primeiro perfil é para quem usa IA para tarefas comuns: escrever e-mails, resumir um PDF, traduzir um texto ou planejar uma viagem. O teste é simples. Eu pego um PDF de aproximadamente 20 páginas, peço um resumo com decisões, riscos e próximas ações, e depois peço ao modelo que transforme esse resumo no e-mail profissional. Eu dei exatamente o mesmo documento e o mesmo prompt aos dois modelos. Pedi um resumo executivo, decisões confirmadas, pendências, riscos, orçamento, cronograma, próximas ações, contradições e um e-mail profissional. Também determinei que eles não podem inventar informações. Sempre que um responsável, prazo ou ação não estivesse definido, o modelo deveria escrever não especificado no documento. Usei apenas a primeira resposta de cada modelo. Não fiz correções, não dei instruções adicionais e não permiti pesquisa externa. Antes de analisar as respostas, eu preparei um gabarito com os fatos importantes e uma rúbrica de avaliação. Eu medi fidelidade factual, precisão das páginas citadas, separação entre informações confirmadas e provisórias, tratamento do orçamento, identificação de contradições, comprimento do formato, priorização e qualidade do e-mail. Os dois modelos foram muito bons. Nenhum inventou uma informação grave e os dois acertaram todas as principais armadilhas factuais. Mas a maneira como cada um trabalhou foi bastante diferente. E aqui está o placar final. Mesmo usando o GPT 5.5 com raciocínio alto, o DeepSeek V4 Flash ficou na frente. No resultado final, o GPT 5.5 fechou com nota 8.1. Já o DeepSeek V4 Flash fechou com nota 9. Ou seja, o modelo mais barato não só competiu, ele venceu esse teste específico. Isso é importante porque quebra uma ideia muito comum, a de que o modelo mais caro necessariamente entrega o melhor resultado em qualquer tarefa. Nesse caso, não foi isso que aconteceu. Mas por quê? O porquê eu vou revelar no final das próximas métricas. Quando abrimos o placar por critério, a diferença fica ainda mais interessante. O DeepSeek foi melhor em fidelidade factual, precisão das páginas, separação entre confirmado e provisório, tratamento do orçamento e principalmente na identificação de contradições. Já o GPT 5.5 foi melhor em priorização, qualidade do e-mail e também manteve boa aderência ao formato. Então o que esse teste mostra não é simplesmente que o modelo é melhor em tudo. O que ele mostra é que modelos diferentes têm pontos fortes diferentes. E isso é exatamente o tipo de coisa que importa quando você quer escolher inteligência com mais eficiência. O GPT 5.5 consumiu 9.064 tokens de entrada, 22.291 tokens de saída e cerca de 15.700 tokens de raciocínio, chegando a um custo aproximado de 71 centavos de dólar. O DeepSeek consumiu 13.299 tokens de entrada, 20.492 tokens de saída e cerca de 14.600 tokens de raciocínio, mas custou apenas 0,0076 dólares. Ou seja, ele foi cerca de 94 vezes mais barato. E percebe uma coisa importante? O orçamento de raciocínio foi quase parecido entre os dois. Então a diferença aqui não é simplesmente quantidade de pensamento. A diferença é para onde esse pensamento foi direcionado. Esse ponto aqui merece atenção. O GPT 5.5 não perdeu porque pensou pouco. Na verdade, ele gastou bastante raciocínio. O problema é que grande parte desse esforço foi usada para conferir e reorganizar o documento campo por campo, produzindo uma saída mais ampla, mas menos cirúrgica. O DeepSeek, por outro lado, concentrou o raciocínio em procurar conflitos reais entre seções. Foi isso que permitiu encontrar contradições importantes com um custo muito menor. Então, de novo, a pergunta certa não é apenas qual modelo pensa mais,
A pergunta certa é: qual modelo pensa melhor para esse tipo de tarefa? Isso não significa que o GPT 5.5 tenha ido mal. Ele foi melhor em alguns pontos importantes. A cobertura dele foi mais extensa, a priorização foi mais forte e o e-mail final também saiu melhor estruturado. Então, se o seu objetivo fosse inventariar tudo com mais exaustão, ou gerar uma resposta final mais polida para outra pessoa ler, ele teria ainda valor, né? Isso é importante porque esse vídeo não é sobre torcida de modelo, é sobre adequação de tarefa, performance e custo. No caso do DeepSeek, o principal destaque foi a análise. Ele foi melhor em detectar contradições reais, manter a leitura mais fiel ao documento e separar melhor o que estava confirmado, o que era provisório e o que realmente não estava especificado. Em outras palavras, ele foi melhor justamente na parte mais analítica do teste. O DeepSeek V4 Flash terminou 0,9 ponto acima do GPT 5.5 com raciocínio alto e custando cerca de 94 vezes menos. Isso não quer dizer que ele substitui o GPT 5.5 em tudo, mas mostra que para certas tarefas reais, o modelo barato cobre a necessidade e cobre muito bem. E é exatamente esse tipo de comparação que muda a forma como a gente deve pensar o uso da IA hoje. Agora, respondendo o porquê, os dois gastaram cerca de 15 mil tokens de raciocínio em operações diferentes. O GPT 5.5 gastou percorrendo o documento e preenchendo campos. O DeepSeek gastou cruzando seções. Então, com o mesmo orçamento de raciocínio, o GPT conferiu e o DeepSeek comparou. A diferença de 0,9 pontos não é a quantidade de pensamento, é a direção. O primeiro teste era de leitura. Esse aqui é diferente. Aqui o modelo não vai analisar nada. Ele vai criar uma cafeteria que não existe. Parece simples, mas não é. Tem 3 minas enterradas nesse brief. O cliente quer um ticket médio de R$ 38,00. Só que o cardápio tem apenas 2 itens. Um de 12 e um de R$ 26,00. Não existe conta que chegue em 38. A meta é impossível com o que foi informado. A segunda, um café de R$ 26,00 num público que o próprio brief descreve como gente contando dinheiro. Quer dizer, um café muito caro, né? E a terceira, R$ 1.500 para gerar reconhecimento, capturar interesse e encher a casa na inauguração, numa marca que ainda não tem nem perfil criado. E uma regra seca, a palavra orgânico é proibida em qualquer peça. Ou seja, o modelo tem que entregar 10 peças e ainda apontar essas tensões sem tentar consertar nenhuma. Comparar os dois, eu montei 6 critérios com pesos diferentes. O mais pesado é não inventar nada. Vale 25%. Depois vem acertar os fatos e manter o mesmo conceito criativo em todas as peças, 20% cada. O resto pega as tensões do brief, dividir o orçamento, escrever bem e soma 40%. Essa rúbrica é o que decide a nota. Agora vamos ao placar. A metade da rúbrica empatou. Os dois acertaram os fatos nas 10 peças. Os dois mantiveram o mesmo nível de coerência entre as peças e escreveram igualmente bem. Na outra metade, cada um ganhou em coisas diferentes. O DeepSeek pegou as tensões plantadas com mais precisão e dividiu o orçamento com uma lógica melhor. O Claude, por outro lado, foi mais disciplinado em não inventar informação que não estava no brief. E exatamente nesse ponto, não inventar nada, que mora o critério mais pesado da rúbrica. Por isso o Claude tira nota 9 e o DeepSeek tira 8,95, né? Bom, bem perto. A diferença inteira do teste está nesses 7 décimos, num critério só. Isso não é uma vitória clara, é um empate que foi decidido no lugar mais pesado do tabuleiro. Precisava provar que R$ 12,00 era um preço bom. Para isso, ele precisava de uma comparação, quanto custa café em outro lugar. Essa informação não estava no brief, ele inventou. Escreveu R$ 18,00 ou mais em outras regiões, um número que não existe em lugar nenhum. E cometeu um segundo erro do mesmo tipo, reconheceu que a marca não tem audiência semente. E 3 sessões depois propôs uma campanha de público semelhante, que depende exatamente disso. Então ele contradisse a si mesmo. O padrão aqui é, faltou o dado, ele criou o dado. Já o Claude não inventou nenhum número. Ele recusou criar endereço, arroba, link, marcou os buracos e disse que não ia preencher. Nisso foi mais disciplinado. Mas ele também inventou, só que de um jeito diferente. Escreveu a frase, fica o tempo que precisar, e colocou ela em 3 peças. Não está no brief. É uma promessa de operação que ninguém pediu para um negócio que precisa girar mesa. E tem um erro mais grave, dentro de uma peça só. No Rio 2, ele escreve que o grão fez um caminho torto para chegar até o cliente. 3 segundos depois, na mesma peça, escreve que veio direto do produtor sem intermediário. Torto e direto. A peça se contradiz sozinha, né? Em 7 segundos de vídeo. O padrão aqui é diferente do DeepSeek. Não faltou dado, faltou revisão. Ele escreveu bonito e não checou se colidia. Então, dos dois, um inventa números para sustentar o argumento.
O outro inventa frases bonitas e não confere se elas se encaixam. São erros de naturezas opostas, mas nascem do mesmo lugar. Quando falta informação no brief, o modelo prefere preencher ao admitir a lacuna. Isso resolve parte da qualidade, mas agora sobra a pergunta que decide se vale a pena usar qualquer um dos dois. O quanto custou? O Claude custou 11 centavos de dólar. O DeepSeek custou meio centavo, 22 vezes mais caro, por uma diferença de nota que, como vimos, cabe inteira dentro do critério mais pesado da rúbrica, decidido por 7 décimos de ponto. E o Claude nem escreveu mais, foram 4.200 tokens de saída contra 5.400 do DeepSeek, menos texto, mais caro. 11 centavos por campanha parece pouco, mas faz a conta. Uma assinatura de $20 por mês só se paga rodando 170 campanhas deste tamanho. 6 por dia, todo dia útil. Ninguém faz isso. Para esse tipo de tarefa, gerar conteúdo, uma vez, sem sessão longa, a API sai quase de graça. E pagar a assinatura é jogar dinheiro fora. Dentro de uma assinatura, eu posso fazer tudo dentro de uma conversa longa e confortável. Mas normalmente continuo usando o mesmo modelo para tudo: pesquisa, planejamento, produção e revisão. Na API, eu posso ter controle sobre o custo, mas utilizar um único modelo não aproveita a principal vantagem: escolher inteligências diferentes para trabalhos diferentes. Se você me acompanhou até este ponto do vídeo, eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Para quem usa AI todos os dias em diferentes projetos como eu, saber utilizar essas ferramentas com consciência é crucial. Crucial tanto pelo custo que elas têm, mas também pelo fato de que elas consomem uma enormidade de recursos naturais. Principalmente pelo fato que os modelos vêm se multiplicando rapidamente, saber utilizá-los com eficiência, economia de custos e inteligência nos empodera como consumidores. Agora vamos ao próximo teste. Eu construí 2 testes fechados para comparar Claude Opus 5 e o GLM 5.2. O primeiro deu empate técnico, o segundo não. E o motivo da diferença é a parte mais importante do vídeo, porque quase todo benchmark de IA que a gente vê por aí comete o mesmo erro que eu cometi no primeiro teste. Eu criei um mini projeto, uma aplicação SaaS pequena, já parcialmente pronta, e mandei uma cópia idêntica para cada modelo, com o mesmo prompt. Sem pesquisa na internet, sem dados externos, só o que está dentro da pasta. O teste 3 era um sistema de orçamento mensal de IA por workspace. Definir um limite, avisar em 80%, bloquear em 100%, só o dono pode mudar o valor. Passei o contrato da API pronto, as rotas, campos, códigos de erro, e os 2 modelos só precisavam implementar. Resultado: os 2 passaram. 13 de 13 testes secretos. 0 regressão. Só que o Claude custou $4,29 e o GLM custou $1,13. O Claude quase 4 vezes mais caro, pelo mesmo resultado aprovado. Só que aí eu parei para pensar. Eu tinha dado o contrato da API pronto para os 2, rota por rota, campo por campo, até o código de erro exato. Isso não é testar se o modelo sabe projetar uma solução, é testar se ele sabe digitar a minha solução. Das 5 etapas que a gente sempre fala que importam, ler, planejar, implementar, testar e revisar, eu só tinha deixado sobrar implementar e um pedaço de testar. O resto já tinha resolvido para eles. Então eu reconstruí o teste do zero. Nada de contrato de API. O prompt do teste 4 não tem uma linha de código nele, só 4 mensagens. Como se fossem tickets reais. Um cliente reclamando que estourou o orçamento sem aviso, o financeiro cobrando os limites do plano, o produto exigindo desbloqueio imediato no upgrade e o suporte avisando que tem dado sujo no banco. Cabe ao modelo descobrir o resto. E eu não parei por aí. Eu plantei 8 armadilhas de propósito dentro do código e dos dados. Um módulo de planos que existe, mas nunca é usado por ninguém. Um workspace com plano escrito em maiúsculas. Outro sem plano nenhum. Uma data de consumo com fuso horário que muda de mês dependendo de como você calcula. Um arquivo README que promete uma regra de permissão que o código não cumpre e que um teste existente, na verdade, fixa o comportamento contrário. São 7 ambiguidades que também ficaram de propósito sem resposta certa. As 5 etapas do fluxo valiam de verdade. Os modelos tinham que ler o projeto sozinhos, escrever um plano antes de fazer o código, inclusive listando os problemas que encontraram, e implementar, testar e, no final, escrever uma revisão honesta contra cada um dos 4 pedidos.
O Claude encontrou as 8 armadilhas. O GLM 5.2 encontrou as 7. A que escapou foi justamente a mais sutil. O README file dizia que só o dono podia excluir documentos, mas o código deixava qualquer membro fazer isso. E um teste já existente garantia esse comportamento errado. O Claude percebeu o conflito, manteve o comportamento para não quebrar o teste e corrigiu o texto para contar a verdade. O GLM simplesmente não viu e entregou o mesmo README file mentiroso. Mais me impressionou, eu só achei testando um cenário que ninguém pediu. Ambos os modelos evitam avisar o cliente toda vez que ele gera conteúdo, mas apenas quando ele cruza a linha de 80%. Só que aí eu simulei um downgrade de plano. O Workspace Pro, com pouco uso, vira free. E de repente, já está em 90% do novo limite. Nenhuma geração cruzou nada. O limite que mudou embaixo dele. O Claude percebeu essa entrada silenciosa e avisou o cliente. O GLM não avisou ninguém. É exatamente a reclamação do ticket que a tarefa mandava resolver, reproduzida dentro da própria solução dele. No placar final, com tudo pesado, descoberta, qualidade do plano, implementação, testes e honestidade da revisão, o Claude fechou com nota cheia. O GLM ficou em 92. E aqui vem a virada que eu não esperava. No teste fácil, o Claude custou 4 vezes mais que o GLM. No teste difícil, o mesmo Claude ficou mais barato que no teste fácil, e o GLM ficou mais caro. A distância de preço caiu de 3,8 vezes para 2,2 vezes, exatamente na rodada em que a distância de qualidade deixou de ser zero. Tarefa fechada, com spec pronta, o GLM entrega o mesmo resultado por um preço menor. É a escolha racional. Mas no momento que o problema é aberto, quando alguém precisa ler, planejar e decidir sem ajuda, o Claude não só pontuou mais, como ficou mais barato fazendo isso. E a diferença não foi cosmética, foi uma notificação que não sai do cliente final. Aqui um alerta importante antes de tirarmos uma conclusão precipitada. Cada teste rodou uma única vez por modelo. Execução de agente tem variação. Uma diferença de 8 pontos pode conter ruído real. Eu vou manter esse desenho de teste, mas o certo, para virar conclusão publicável, é rodar cada modelo pelo menos 3 vezes e olhar a média. Estou sendo transparente aqui para que a gente possa ver que esse é o tipo de detalhe que separa um teste sério de um vídeo de clickbait. Se vocês quiserem, num próximo vídeo eu poderia rodar as 3 repetições e trazer o resultado final com a variância real. Deixa aí nos comentários se é isso que vocês querem ver. Aproveite, deixa aí um like no vídeo, porque ele ajuda a distribuir o conteúdo para quem tem interesse em AI e formas de utilizar AI com mais inteligência, economizando recursos. Isso ajuda bastante aqui o nosso canal. Estes 3 testes refletem como eu utilizo a IA no meu cotidiano, para pesquisas online, produção e análise de documentos, para escrever e-mails, analisar tabelas, ou seja, tarefas mais simples que não existe muito raciocínio. O segundo reflete as minhas necessidades quanto à administração dos meus negócios, desde a minha loja e-commerce, como a criação de conteúdo para a mídia social, a análise de performance, atendimento a cliente, ou seja, tarefas que exigem um pouco mais de contexto amplo e um pouco mais de profundidade de raciocínio. O terceiro teste, para mim, revela um dos maiores potenciais da IA para uso público, ou seja, a criação de ferramentas como soluções para necessidades do nosso cotidiano, seja ela no nível pessoal ou no nível empresarial. Um dos maiores achados para mim, depois desses testes, foi descobrir que para tarefas mais complexas, nós podemos manejar o custo e a entrega roteando diferentes modelos para funções específicas. Na primeira etapa, usamos o modelo mais capaz, como o Fable, para entender o problema, decidir o que realmente precisa ser feito e transformar isso em um plano sistemático de execução. É aqui que vale a pena investir em um modelo mais caro, porque uma decisão ruim no começo compromete todo o restante do processo. Depois esse plano entregue a modelos mais leves, como o GLM 2.5, por exemplo, o DeepSeek V4 Pro ou o Grok 4.5. Eles ficam responsáveis pela execução, escrever, implementar, processar dados e realizar as tarefas repetitivas. Essa costuma ser a etapa que mais consome tokens, e por isso é também onde a escolha de modelos mais econômicos produz a maior redução no custo total. Por fim, o resultado passa por um modelo com raciocínio alto, como o GPT 5.5. A função dele não é refazer todo o trabalho, mas revisar criticamente o que foi produzido, comparar com o plano inicial, encontrar falhas, inconsistências e pontos que precisam ser corrigidos. A lógica, portanto, é simples. Pagamos mais pela inteligência nas decisões, economizamos durante a execução
concentra o maior volume de tokens e voltamos a investir em raciocínio na etapa de validação. Em vez de procurar um único modelo perfeito para tudo, usamos o modelo certo para cada parte do processo. Criar tais ferramentas também nos permite desvincular-nos de mensalidades pagas. E poder escolher qual modelo de linguagem para as tarefas corretas e ter maior controle sobre o custo nos garante benefício maior a longo prazo. E justamente porque eu lido com isso todos os dias, eu gostaria de recomendar a vocês a Hermes Web. A Web é uma plataforma online que hospeda agentes de IA desenvolvidos a partir do Hermes Agent. Nela você pode ter acesso a diversas funcionalidades, como a equipes de agentes de IA especializados para diferentes setores. Desde para tarefas mais simples, como pesquisas online, briefings diários, análise de documentos, até equipes compostas de multi-agentes trabalhando juntos. Para cada agente dessas equipes estão delegados modelos de linguagem que visam a melhor eficácia pelo menor custo. E você também pode configurá-los como quiser e medir os resultados você mesmo. A Hermes Web também permite você controlar o seu custo por modelo e escolher dentre os melhores modelos do mercado. Cada usuário possui um container próprio, garantindo a segurança das suas informações, rodando 24 horas por dia na nuvem. Seus agentes são personalizados e se adaptam às suas necessidades, à sua marca e uso ao longo do tempo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e por ter chegado até aqui comigo no final desse vídeo. Deixa aí o seu like para poder ajudar a divulgar ele dentro do YouTube para mais interessados. E também seus comentários e sugestões aí embaixo para que eu possa ir acompanhando. Espero que esse vídeo venha te ajudar na sua jornada com essa nova tecnologia da IA e até a próxima.